Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira, às 8 da manhã, aqui na UDESC FM de Lages. É neste programa que você fica por dentro dos estudos das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estas pesquisas impactam a sua vida de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer os estudos da professora Viviane Schein. Ela é nossa convidada. Professora, muito bem-vinda ao Minuto da Pesquisa. Obrigada. Já é conhecida aqui da casa em outro momento, que é o programa sobre extensão, né? Sim, já vim aqui numa outra oportunidade. Projeto de extensão. Hoje nós vamos falar de 3 projetos, mas vamos com calma. Antes a gente apresenta sempre os nossos convidados aqui, descreve formação e atuação aqui no CAV. A professora possui graduação em Química, bacharelado, pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. O mestrado em Engenharia Ambiental, também pela UFSC, e doutorado em Química Analítica pela UFSC. Hoje é professora da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui em Lages, ministra disciplinas de Química Analítica e Química Ambiental para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Ela tem experiência na área de Química Analítica, Química Ambiental. Atua principalmente com temas como uso de coagulantes naturais para o tratamento de água, adsorção, não absorção, é adsorção de metais e corantes da água através de processos de adsorção e álises físico-químicas de água. Bom, nós vamos tocar em alguns termos desses aqui, certamente, hoje, inclusive em outro momento. A professora, quando veio junto a professora Viviane Trevisan e também a professora Jeane, falou sobre o que é a diferença entre absorção e adsorção, né? Em resumo, que eu lembre, a adsorção você tem um material no qual as partículas se aderem. Né, isso, professor? se aderem à superfície. Olha só, eu até eu estudo aqui, gente, fazendo as entrevistas. Não tem nada a ver com a minha formação, mas a gente sempre é curiosa quando é jornalista. Muito bom. Professora, como eu disse aqui, nós vamos... Acontece muito no programa de vir mais de um projeto para a mesa, né? Os professores apresentam aí umas 3 projetos. É fôlego, né, professora? Um deles já está finalizado, mas de certa maneira ele prossegue neste que está ativo e nós vamos chegar nele. Antes, o primeiro deles é sobre... é um dos maiores, pelo que a professora falou, né? Em termos de tempo e também de investimento ali, em termos de publicações e de tudo isso, estrutura também para desenvolvimento da pesquisa, que é sobre a qualidade da água do Rio Caveiras, avaliada a partir de análises físico-químicas. Professora, sobre como é que se desenvolve esse projeto? Por que um projeto como este? Claro, o Rio Caveiras é um dos mais importantes aqui da nossa região, mas por que este projeto? Então, esse projeto, ele é um projeto que ele começou lá em 2021 já. Então, tem um tempo já que a gente está fazendo esse projeto e a intenção é que ele ainda continue até 2027, tá? Ele é um projeto, na realidade, de monitoramento. Por isso, ele começou já há um tempo e ainda vai se estender a longo prazo, né? O objetivo é a gente avaliar a qualidade da água que está presente dentro do que a gente chama de RPPN Complexo Serra da Farofa. Seria uma reserva de preservação permanente e natural de propriedade privada, que é da empresa Klabin, né? Faz parte, então, de uma unidade de conservação e ela abrange algumas cidades, como Rio Rufino, Urubici, Bocaina, Painel e Urupema. Né? Essas cidades fazem parte ali do que é chamado, então, Complexo Serra da Farofa. E o nosso estudo, ele dentro da Serra da Farofa, a gente se concentrou na RPPN, porque dentro da RPPN a gente tem 4 nascentes
que vão abastecer o Rio Caveiras. Então, a intenção nossa é comparar a qualidade da água dessas nascentes que estão dentro ali da RPPN com mais alguns pontos que a gente escolheu fora da RPPN. Lógico, ao longo do Rio Caveiras, né? São pontos distantes da RPPN e mais próximos da cidade de Lages, mas ao longo do Rio Caveiras. Sim. Então, a gente compara a qualidade da água, né, desses pontos que estão preservados com esses pontos que, a princípio, recebem uma poluição, né, por estarem mais próximos da cidade. Sim. Eu imagino que, como tudo, né? Na nascente tudo está puro, tudo está bom, né? Qual é o ponto em que você acha que começa a ficar crítica a situação do Rio Caveiras em termos de poluição? E aí eu quero saber também, professora, este projeto desde 2021, quais foram os resultados até o momento? E a partir de que ponto, então, a gente já começa a ter ali uma problemática maior no Caveiras? Uhum. Então, os pontos que a gente escolheu, ele está bem próximo do ponto de captação da empresa Ambev, que a Ambev, ela faz a captação de água ali para os seus usos, né? E o outro, ele seria anterior à Ambev. Eu não sei te dizer agora a quilometragem de distância, Sim. tá? Isso eu não... Mas a gente tem uma ideia, né? Isso, já dá para ter uma ideia. Nesses dois pontos, a gente verificou ao longo desses anos que a qualidade da água, ela é pior do que a qualidade da água das nascentes, né? Através dessas análises que eu chamo de físico-químicas, que seriam análises químicas e físicas. Vou citar alguns exemplos, né? Sim, só para ter uma ideia, isso. Então, análise de pH que a gente faz, oxigênio dissolvido, cor, turbidez, DBO, né? Coliformes totais. BO, o que é o BO, professor? DBO. DDO. DBO. DBO, olha lá, gente. O que é a gente ser completamente alheia a uma área. DBO, o que é isso? Isso, é demanda biológica de oxigênio. Isso, seria... Primeiro eu tenho que falar um pouquinho sobre o OD, que é o oxigênio dissolvido. Por favor. Aí a gente faz uma relação com a DBO. Tá. O oxigênio dissolvido seria aquele oxigênio que está presente na água e que os organismos que vivem lá na água dependem dele, por exemplo, para fazer a respiração. Sim. Vamos dar um exemplo dos peixes, que é mais fácil de entender, Sim. né? Então, os peixes vão demandar ali de uma quantidade de oxigênio mínima necessária para respirar. Uma água que não está contaminada, ela tem uma quantidade mínima necessária de oxigênio que tem que ter ali dentro. Se a água estiver contaminada, principalmente por matéria orgânica, que pode ser de origem natural ou colocada dentro da água de forma irregular, por poluição, né? Sim. Então, se essa água estiver contaminada, a quantidade do oxigênio ela vai diminuir, né? E vai ser prejudicial a todo aquele sistema aquático ali que depende dela. Então, a gente diz que vai ter uma diminuição do oxigênio dissolvido e vai ter um aumento da DBO, que seria a demanda de oxigênio necessária para fazer a oxidação da matéria orgânica. Entendi. Que aí o oxigênio auxilia também no processo de oxidação da matéria orgânica. Então, a DBO seria isso, sabe? Aquela demanda de oxigênio necessária para fazer a oxidação da matéria orgânica. Entendi. Então, a gente vai ter, com uma alta poluição, uma baixa de oxigênio dissolvido, uma baixa de OD e uma alta de DBO. Sim, é até super compreensível nesse contexto, com a sua explicação. Se você tem menos oxigênio, você vai ter um aumento da necessidade do oxigênio. Exatamente. Justamente. E essa questão da oxidação, professora, por favor, até para a gente também visualizar isso, a oxidação é um processo pelo qual toda a matéria orgânica vai passar, né? O nosso Sim. corpo também, ao envelhecermos, está tudo oxidando, tudo se degradando de alguma forma. É esse ciclo que é, digamos, prejudicado dessa degradação da matéria orgânica? Não, na realidade, a avaliação que a gente faz ali é porque você pode ter ali, né, uma matéria orgânica de origem natural, Sim. né? Que a princípio não vai ser prejudicial, mas você pode ter, vamos supor, um despejo, de esgoto, Sim. né? Um exemplo, que você vai colocar lá dentro da água uma carga orgânica muito elevada. Sim. E que vai ser prejudicial.
entende? Sim. Então, a gente faz esse tipo de avaliação para relacionar com a poluição. Então, vamos supor lá, um esgoto, né, que é colocado de forma irregular na água, ele vai diminuir o oxigênio e vai aumentar a DBO. Seria nesse sentido que a gente fala ali na questão da oxidação da matéria orgânica. Então, você está colocando matéria orgânica, mas matéria orgânica que não é natural na água, então você vai precisar de mais oxigênio para fazer essa oxidação. Sim, sim. E aí a gente vai lembrando de coisas absurdas que a gente vê, não só aqui, claro, mas em qualquer lugar onde as pessoas, haja população perto de rio, dejetos de tudo quanto é tipo, até cadáveres de animais, pedaços de coisas que não degradam assim tão fácil, não é, professora? Sim. Esses dias eu lendo uma brincadeira até, a gente vive menos que uma sacola plástica. Bem menos. Pois é, né? Tem matérias plásticas que vão demorar, sei lá, séculos para se dissolver. Com certeza. Que tristeza o rio estar contaminado. Isso. A gente tem isso aqui, professora. Então, deixa eu te falar sobre o resultado que se me pediu, claro, né? E eu exato. acabei não comentando. O que a gente observou sobre a poluição, né? Foi observado, então, que dentro ali da RPPN, a qualidade da água está considerada boa, né? A gente pegou 3 pontos de nascentes dentro da RPPN e fora nesses 2 pontos que eu comentei contigo, que um é esse ponto de captação da empresa... Klabin? Não da Klabin, da cervejaria lá. Ambev, isso, da empresa Ambev. E o outro seria um ponto um pouco anterior, né? Nesses 2 pontos, a qualidade, ela deu, como eu te falei, já tinha comentado, pior, né? Sim. Do que lá nas nascentes. Porém, o que acontece? Tem uma resolução do CONAMA, né? Que é um órgão brasileiro, que é a 357, que traz classificação para as águas, né? Então, por exemplo, nós temos água de classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, né? E conforme vai aumentando o número dessa classe, vai também piorando a qualidade das águas. Sim. Mas, assim, apesar de tudo, né, desses 2 pontos fora da RPPN estarem com qualidade pior, né, do que nas nascentes, eles ainda são considerados de qualidade boa porque eles se enquadraram dentro da classe 1. Então, aqueles 2 pontos fora são de classe 1. E a classe 1, ela é usada para potabilização, com tratamento simplificado, para recreação, né? Ela tem vários usos. Então, ainda assim, até aquele ponto ali, a gente pode dizer que nós temos uma qualidade boa. Por quê? Porque ali nesses pontos ainda a gente não recebe tanta interferência humana. A gente tem pouca criação de gado, mas é pouca. Ao redor a gente tem pouca plantação. Então, nessa área aí que a gente está estudando, né, do Rio Caveiras, ele é classificado como classe 1. Nós temos ainda uma qualidade boa. Então, podemos ficar felizes, eu até comento com os meus alunos em sala de aula, porque a Semasa, né, que é a empresa que faz o nosso tratamento de água... eu ia perguntar. O ponto de captação da Semasa é bem pertinho ali da Ambev. Bem perto desse ponto onde a gente fez a análise. Era até esse intuito, né, para verificar. Então, eles fazem a captação ali num ponto onde a água é considerada de classe 1. Era a minha pergunta. Então nós temos, assim, essa vantagem, sabe? Sim. Que a Semasa faz uma captação num ponto bom. Ainda temos uma qualidade boa ali. Lógico que se a gente fosse avançar em outros pontos, em outras regiões, eu acredito que daí por ter uma interferência maior, né, a lidação humana, criação de animais, plantações, com certeza essa qualidade iria ser diferente, tá? Sim. Mas até ali onde a gente estuda, é uma qualidade considerada boa. Ai, que bom. Eu tava pensando, gente, de onde é que vem a nossa água? A água que vai para nossa casa, aqui em Lages e região, mas Isso, que bom. E durante todo esse período, agora estamos em 2024, né? Então, de 2021
2021 até esse ano, a gente tem observado, por isso, né, a importância do monitoramento, sim, né? A gente tem observado que essa qualidade, ela não se alterou, tanto para os pontos dentro da RPPN, como para esses 2 pontos fora. Então, continua como classe 1. Sim. E para frente, professor, você falou sobre o projeto seguir pelo menos até 2027. Isso. Quais são as ações que vocês preveem até lá? Na realidade, sim, como ele é um monitoramento, por enquanto a gente não colocou nenhuma mudança. Sim. É seguir. É seguir como está, justamente para verificar, né, se a qualidade está se mantendo ou não. Este, então, segue nesse ritmo, nessa medição constante até 2027 e certamente, professora, me parece que vai se alongando ao longo do tempo. Né? A gente colocou ali, né, no projeto até 2027, mas acredito que ele se estenda por mais tempo. Tem que ser ele é um projeto em conjunto com a Klabin, até esqueci de mencionar. Mas ele é um projeto em conjunto com a empresa, eles nos prestam também ali auxílio na questão de veículos para nos levar até a RPPN, nos dão auxílio também, né, na questão ali de reagentes e materiais. Então, para eles também é importante essa parceria e para nós, enquanto universidade, é importante também essa parceria com a empresa, né? Sim, e para nós, sociedade como um todo, é muito útil, né? Uma medição muito necessária. Eu lembrei do projeto, não tem a ver, mas é essa questão da necessidade da continuidade, do quão importante isso seria como política pública também, como no sentido de ter um projeto da parte do governo. O professor Gilmar Conte, com a medição da qualidade do ar. Sim. Como isto seria bom para a gente ter uma ideia do que a gente está respirando. Ele falou aqui até de chumbo, que a gente respira e nem sabe, né? No geral, a gente não sabe. Claro, ele vem aqui, divulga, né? A gente fica sabendo, mas isto seria muito bom que houvesse essa iniciativa por parte do governo. Eu não sei se existe, professor, alguma iniciativa, alguma parceria também com o governo, né? Além da Klabin ser uma parceira, claro. Interesse do governo. Por enquanto não temos. A única parceira nossa no momento é a Klabin. Sim. Né? Mas claro que para nós e para o UDESC seria importante, né? Uma outra parceria. É um interesse que cabe, me parece, a governantes, né? Sim, sim. Seria importante. Fica aí, né, até uma sugestão. A sugestão, com certeza. Bom, mas vamos passar para o próximo projeto, professora. Este prossegue neste ritmo e agora a gente fala sobre o biochar. Meu Deus, você que está ouvindo aí, o que é isso? É um chá? Não, calma lá, vamos traduzir tudo. O projeto, o nome técnico, olha só. Estudo da adsorção de materiais como cobre e zinco em solução aquosa, utilizando biochar, obtido a partir da combustão de biomassa de pinos em termoelétrica. Professora, a primeira coisa, nos traduz esse título e nos conta sobre o objetivo dessa pesquisa. Tá bom. Que ela já foi finalizada, né? Essa já foi. Ela vai nos contar, nos explicar como é que você chega nesta última que está em curso agora. Mas, por favor, tá bom. Como tudo começa? Então, esse biochar nada mais é do que um resíduo, tá? Que é originário da queima do pinus. A biomassa é o pinus ali, que está citado no título, né? Sim. E aí, esse pinus, então, ele era queimado por essa empresa, né? Nós tínhamos essa empresa aqui em Lages, agora parece que ela fechou, mas vai reabrir novamente, mas enfim, né? Era uma empresa que queimava essa biomassa para geração de energia. E aí, lá no finalzinho, nós tínhamos, então, o que podemos chamar de cinza, resíduo, né? Que seria, então, o que a gente chamou aí no título de biochar. Biochar. Isso, mas nada mais é do que uma cinza que é originária, né, da queima do pinus ali para a produção de energia. E aí, o que acontece? Essa cinza, né, ele é, então, um material sólido, né, que ele tem o que a gente chama de área superficial grande, que seria como se fosse um carvão,
né? Sim. Ele tem vários poros, né? Ele é um material sólido com vários poros, no qual a gente pode fazer um processo de adsorção, que lá no início você comentou, né? Que a adsorção, então, seria a gente conseguir reter algum material, né? Na superfície de um material sólido. Então, é isso que a gente faz ali, né? Era o intuito, objetivo, né? Do nosso trabalho. Então, era reter poluentes na superfície dessas cinzas, que a gente chamou de biochar. Sim. E aí a gente trabalhou, então, com o estudo de poluentes metálicos. No caso ali, a gente usou o zinco, né, e o cobre. E justamente falávamos do cobre, e eu nem olhei o símbolo aqui, o Cu, né, no caso do cobre. Realmente foi um dos metais preocupantes, eu diria, né, em termos de nós absorvermos isso a partir do ar. De poluição. O professor falou sobre cobre, o chumbo. Uhum. E aí eu pergunto, como é que foi essa detecção? Quanto disso foi detectado? Onde isso foi detectado, né, professora, na época? Isso foi em que ano, esse projeto? Esse foi em, deixa eu me lembrar, 2022, isso, 2022, 2020, 21, 22, por aí. Uhum. Esse cobre, esse zinco, por exemplo, ele foi encontrado onde? Então, é que é o seguinte, ó, deixa eu te explicar como é que foi. É que o nosso projeto, ele é um pouquinho diferente desse do professor Gilmar, porque o professor Gilmar, ele determinou o quanto tem no ar. No ar, claro. Isso. O nosso, ele foi um projeto que, quando a gente trabalha com um processo assim de remoção de poluentes em material adsorvente, geralmente a gente começa com um estudo para fazer assim, um estudo preliminar, não já pegando, vamos supor, um efluente lá de uma indústria, um efluente real. Sim. A gente utiliza o que a gente chama de uma solução fabricada do metal. Então, a gente preparou soluções desses metais, né, para fazer um estudo para verificar se essa cinza, se esse biochar seria bom para remover esses metais. Então, foi isso que a gente fez. Então, tipo assim, não foi retirado de algum lugar, sim, sabe? Criou-se um ambiente para aquilo. Isso, a gente criou um ambiente para poder fazer todo um estudo para verificar, né, o quanto que esse material retira, quais as condições, porque daí a gente tem que determinar qual a massa que é necessária para que se retire, quanto ele consegue retirar no máximo, que a gente chama capacidade máxima da adsorção. Aí a gente tem que determinar também qual o melhor pH, porque o pH também vai influenciar no processo da adsorção. Então, assim, tem todo um estudo, né? De determinação do pH, do tempo de contato que tem que deixar, que a gente chama de cinética, né? Depois, o quanto que ele consegue absorver o máximo e qual a massa de adsorvente que a gente tem que usar. Então, assim, vários parâmetros, né, que fazem parte desse estudo. Muitos experimentos ao longo desse tempo. Muitos. Nossa, muitos isso experimentos. Foi o quê? 2 anos essa pesquisa? 2 anos, sim, 2 anos. E no caso, quais foram as conclusões em linhas gerais, professora? E como é que isso depois dá origem a um novo projeto? Como é que ele se liga o último que nós vamos comentar daqui a pouco? Sim, então, o resultado foi que lá no final a gente conseguiu uma porcentagem, né, de adsorção e não de absorção, né, que nem se falou. Conseguimos uma porcentagem de adsorção ali, vamos supor, de 95% de remoção, em torno disso, né? Desse material. Então, esse metal gruda nesse biochar. Isso, dá para usar o termo gruda para, né, o público entender mais facilmente. Você pode dizer, né, que ele gruda nesse biochar e vamos supor assim, ó, se você tem um efluente de uma indústria, tá? Que está contaminado com esses metais. A indústria não pode lançar lá para o meio ambiente, né, esse efluente contaminado, senão ela vai poluir o rio, o meio ambiente. Então, ela tem que tirar esse metal antes de devolver para o meio ambiente esse efluente, né? Então, como que ela pode retirar? Usando esse material, né? Seria uma das finalidades. E aí, a remoção, ali, de acordo com o que a gente viu, foi em torno de 95%. Nossa, tá? um
ótimo. Sim, ele é considerado um ótimo material, inclusive também dentro da UDESC. Teve outros trabalhos com a professora Mari Lúcia Campos, né, dos solos, em projetos de doutorado, que eu também sei que ela trabalhou, né, com esse adsorvente e também tiveram bons resultados, né. E aí a intenção, né, foi de continuar também, até a gente não vai comentar sobre esse trabalho, mas a gente fez também usando esse mesmo material para remoção de corantes também. Isso, remoção de corantes da indústria têxtil. Que beleza. Também deu bons resultados. Então, a continuação desse foi depois com corantes, né? Sim. Removendo, vamos supor lá, a indústria lá de tingimento de uma calça jeans, né? Sim. Ela vai usar lá corantes para tingir a calça jeans. Ela vai ter lá no final, né? O que a gente chama de resíduo, né? Efluente, um efluente colorido. Tingido com corante. Sim. Também não pode lançar no meio ambiente, vai ter que tirar dali para devolver. A outra forma, então, é usar esse material. Também tivemos bons resultados. Muito bom. Né? E só uma pergunta, professora, antes, claro, de falar dessa ponte com um novo projeto. Sim. Esse estudo, como você disse, são muitas condições, foram 2 anos testando. Isso dá para a gente dizer, eu estou tentando fazer, assim, aproximar de umas palavras mais compreensíveis por nós que não somos da área. Dá para dizer que vocês criaram uma receita de como usar isto de acordo com as situações? Sim, na realidade dá para chamar de receita, né? É que quem trabalha com adsorção segue, digamos, essa receita, né? Nos estudos de adsorção, a gente tem que fazer o controle desses parâmetros, né? Que são todos esses que eu comentei com você, pH, né? O índice tempo de acidez, contato, sim. Isso, a massa do adsorvente, enfim, né? Então são parâmetros que já é padrão, né? Sim. A serem determinados num processo de adsorção. Então todo o estudo de adsorção, digamos que é um parâmetro, já são parâmetros de fazer essas determinações, tá? Me parece tão econômico, se a gente for pensar, né, em custos. Olha uma matéria dessa. Isso, tem essa questão daí, né, do reaproveitamento desse resíduo, porque o que acontece, né? Essa empresa gerou esse resíduo, né? O que vai ser feito com ele, né? Então, você pode reaproveitar esse resíduo para um bem maior, né? Que seria a remoção ali de um poluente. Sim, tá? Que beleza, então. Isso é muito importante. E aí, a gente deu continuidade, né? Acho que você vai falar. Próximo projeto, isso, né? Que é próximo projeto. Soluções tecnológicas para aproveitamento de resíduos sólidos industriais. Aí sim, vamos fazer essa ponte aí. Que interessante, professor. Uma sequência, né? Isso. Como é que foi? Aí, o que acontece? Esse material ali que a gente chamou de biochar, a gente conseguiu, né? De uma empresa que nós tínhamos aqui de biomassa em Lages e ela acabou fechando ali por um período, né? Sim. Então, o que nós pensamos? Vamos criar um grupo de pesquisa para que a gente continue com essa linha, né, de pesquisa, de remoção de poluentes. Daí a gente abrangeu mais o estudo, não só poluentes metálicos e corantes, mas também poluentes orgânicos. Então, a gente incluiu nesse projeto de estudo, vamos pensar em fármacos. Hoje em dia se fala muito da nossa água potável contaminada com fármacos. Nossa, isso é uma questão muito atual, né, professora? Isso, por exemplo, diclofenaco de sódio é um exemplo, né? Anti-inflamatórios, antibióticos, que a gente consome e que lá na etapa do tratamento de água não é removido. Então, a gente incluiu isso também nesse nosso projeto, né? Trabalhar com vários resíduos, daí a gente usou o termo resíduo, tá? Não mais o termo biochar. Sim. Então, a gente pode utilizar resíduos de processos de queima, né?
de várias indústrias, né? E para vários fins, para remoção de poluentes de um modo geral. Então, metal, corante, esses orgânicos que eu te falei, os fármacos, né? Que são os fármacos, né? Isso, eu lembro assim de coisa. Agora isso não está tão, a gente chama de agenda setting, né? No jornalismo, um assunto que está agendado, mas isso já foi um assunto há alguns meses que foi tema de programa de projeção nacional em horário nobre, né? Sim. Então, assim, é realmente preocupante porque muitas vezes, chega pela água que a gente bebe, talvez, mas os animais, também peixes contaminados, que depois são também alimentação para as pessoas. Também. Então, muita gente tomando daqui a pouco um fármaco aí que jamais utilizaria. Alguém comentou sobre os ansiolíticos, remédios assim, que as pessoas não precisariam tomar, muitas vezes estão absorvendo sem aquilo. querer, né? Isso é muito grave, não é, professora? É muito grave, com certeza. Então, essa é a nossa intenção, né? Sim. Abrir a linha de pesquisa para outros poluentes, e principalmente nessa área orgânica que você acabou de comentar. Sim. Né? E já tem vários estudos publicados, eu andei pesquisando também ali no estado de São Paulo, que eles estão bem preocupados ali com essa questão dos fármacos na água potável, né? E vários outros estudos, né? Já tem bastante coisa na literatura publicada em revistas, né? Então, essa foi a nossa intenção, ampliar também o nosso estudo, já que é algo, assim, bem preocupante, como você falou. Nossa, né? Claro, imagino que aqui no nosso contexto, na nossa região, até isto não tenha, talvez, a incidência que tem num estado como São Paulo. Isso, porque é maior, populoso como São Paulo, isso. E também com uma complexidade ali de resíduos, Sim. Eu imagino diferente da nossa, mas mesmo assim, isso deve ocorrer. E aí que está a minha pergunta é essa, né, professora? Você falou que aqui nos bastidores da professora Carla, esse é o último projeto, foi aprovado há pouco, aí no meio do ano. Como é que está o andamento? E o que vocês já conseguiram visualizar e que fases são essas desse estudo? Tá, então, ele está bem no início, né? Porque ele foi aprovado agora em julho ali, início de agosto. Então, a gente está bem no iniciozinho ali. Nós decidimos começar primeiro com o metal, porque a gente ainda não conhece os resíduos, né, que a gente recebeu. Diferente lá do biochar que a gente já conhecia. Então, como ele é um resíduo novo, a gente decidiu iniciar, né, por um metal. E a gente optou pelo chumbo, até porque também tem aquela problemática que o professor Gilmar comentou, né? Sim. Do chumbo estar presente no ar, tudo. Então, a gente está começando agora a verificar como que está sendo, né, o comportamento na remoção do chumbo a partir do resíduo. Depois, a intenção nossa é o ano que vem já ampliar para um fármaco. Já é a nossa intenção. Então, a gente até está acelerando. Nós temos já uma bolsista, né, uma aluna nossa. Estamos ali conversando com ela para que até o final desse ano ela termine, né, tudo que deve ser feito com o metal, para que o ano que vem a gente já comece com um fármaco. A princípio, a gente vai começar, acredito, com o diclofenaco, para depois ampliar para outros medicamentos, né? Paracetamol, por exemplo. Paracetamol também, exatamente. Muito comum, né? Também é muito comum isso. Vários na realidade tem vários, né? Mas a gente começa por um para ver o comportamento e depois vai ampliando. Sim, e isso tudo, como você falou, parecido com aquela situação ali de criar um ambiente em laboratório, inserindo esses metais, esses resíduos, para ver como absorve. E na vida lá fora, professora, no caso, aplicando isto, onde você acha que seria necessário ou que é importante a gente fazer esse tipo de análise no ambiente? Aqui em Lages e região, você tem um ponto assim que seria interessante? O próprio Rio Caveiras, não sei. O Rio Caveiras seria. Eu penso assim, né, que
que aqui em Lages o principal seria o Rio Caveiras, porque é o rio que nos abastece, né? E que chega água potável até nós do Rio Caveiras, né? Então eu penso que um foco interessante seria para o Rio Caveiras. Esse projeto, ele tem, como os outros, mais 2 anos, pelo menos? Ou esse, se eu não me engano, foi 4 anos que a gente colocou. Sim. Isso, esse já foi um tempo mais prolongado, porque a intenção é a gente analisar vários tipos de poluentes. Sim. Então, ele tá para 4 anos, mas provavelmente ele vai se prorrogar até mais, porque a intenção nossa é testar vários tipos de resíduos para verificar qual deles vai ser mais eficiente na remoção dos poluentes. Ah, sim. Até eu ia perguntar quais resíduos, você falou no biochar, mas neste caso, que outras matérias podem ser usadas? Então, a gente está dando preferência para resíduo industrial, tá? Principalmente resíduo industrial de queima. Esse que a gente está trabalhando agora é a empresa de papel e celulose Irani. Então, eles também, né, têm um processo ali de queima, tá? De madeira, tá? E aí vai gerar uma cinza lá no final, bem similar ao do biochar, né? Sim. Vai gerar uma cinza lá no final, no processo da queima da madeira. E essa cinza é que a gente está analisando agora também, tá? Sim. Eu, agora, para fechar, né? Fiquei pensando aqui... você falou da calça jeans, e isso tem uma série de discussões, a moda circular, incentivo ao uso de peças de segunda mão, para a gente diminuir isso. E eu fiquei pensando, imagina que alegria você ver uma água poluída com tingimento sair limpa do outro lado. E aí me ocorre assim perguntar quanto tempo para purificar uma água dessa, né? Eu fiquei pensando nisso. Aí a gente também tem a intenção, tá? Foi até boa essa tua pergunta, porque a intenção nossa também, né? Por isso esse tempo ampliado de estudo, que a gente começa com o estudo de uma forma mais simples, depois a intenção nossa é de ampliar estudo em batelada, que a gente chama, e até em estudo em coluna, para simular uma situação real. Então, vamos supor, né, que eu quisesse utilizar esse adsorvente lá na indústria, vamos supor de tecido, que nem você comentou agora, né, para remoção da cor. Tá? Que a gente também vai estudar corantes, né? Então, depois a gente vai fazer um estudo utilizando o que a gente chama de coluna, onde a gente vai preencher essa coluna com esse sólido, né? E aí a gente vai verificar o quanto tempo levaria para esse líquido contaminado passar por esse sólido para remover, né, a cor, remover o corante, quanto de massa que a gente precisaria, né, para colocar ali dentro daquela coluna, qual a velocidade. Então, assim, vários parâmetros que depois a gente pode aplicar, né, por exemplo, para um projeto maior, né, para aplicação lá na indústria. Então, a gente também pretende fazer isso. Olha, o tempo para a gente ter uma solução no mercado, coisas que funcionam, olha quanta pesquisa, tudo que a gente tem na vida, na verdade, né, professora? Sim. Em algum momento esteve em um laboratório. As soluções da nossa vida, em algum momento, estiveram num laboratório sendo testadas, sendo ali, até na tentativa e erro, várias coisas, até que se chegue a uma, entre aspas, fórmula. E parece que, chegou na fórmula, tudo é fácil, mas até chegar, quanto estudo, né? Isso. Nós estávamos outro dia, claro, em vários momentos falamos aqui sobre vírus, por exemplo. 10 anos para se chegar a alguma vacina, em alguns casos, né? E por outro lado, a rapidez com que se chega a algumas vacinas, porque se conhece a estrutura dos vírus, que são muito semelhantes entre si. Então, olha quanta
comunicação é preciso, interligação entre as pesquisas para que a gente também chegue a outras coisas. A professora falou sobre o estudo de um resíduo, agora passando a outros resíduos para chegar em alguma coisa. Quantos anos ali, né, professora? Sim, muitos anos. E resíduos diferentes, né? Então, resíduos diferentes podem ter, né, resultados diferentes. Comportamento diferente. Então, por isso é necessário esses vários estudos. Isso realmente leva anos. Porque a gente começa com um estudo menor e depois vai ampliando, né, para uma escala maior, para daí pensar na aplicação industrial. Sim. E lembrando, até, professora, você falou sobre a gente, né, neste projeto, que também me parece grande. Sim. Você tem parceiros, além da empresa essa que você citou, Irani, outros pesquisadores, órgãos? Temos. Ali é um projeto que envolve vários professores, né? Quem trabalha comigo também nesses projetos é a professora Jeane, que é ali do curso de ambiental. Temos também o professor Eduardo Belo, né? Temos também o professor Carlos, temos o professor Flávio e a professora Juliana. Sim. São todos professores ali do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, cada um numa área diferente, né? Mas quem trabalha diretamente comigo nessa parte de adsorção é a professora Jeane. Que já foi parceira aqui né? Já esteve aqui. Na entrevista. São muito E muito também próximas, né? é companheira minha em projeto de extensão. Sim. Que estivemos divulgando aqui. Aqui também. Digo, muito próximas, não só como amigas, mas as pesquisas de vocês, também. Muito interessante, né? Complementares. Professora, eu agradeço muito a sua disponibilidade em estar aqui conosco, nos explicar, fazer essas analogias para a gente entender melhor, né? E porque realmente, quando a gente consegue visualizar, fazer aproximações com coisas já conhecidas, fica mais fácil da gente divulgar. Fica mais fácil. As pessoas terem essa ideia. E, sobretudo, uma coisa que a gente sempre bate aqui, reaviva, né? Essa valorização da universidade pública, de qualidade, e toda essa mobilização destes professores, pesquisadores que estão aqui, essas parcerias, os parceiros também muito bem-vindos, a importância de nós mostrarmos como isso é feito e de valorizarmos isso. Então, reforço aqui, o UDESC é uma universidade pública, né, é gratuita, então, de qualidade e onde a pesquisa e a extensão não param. Professora, parabéns e muito obrigada. Eu que agradeço, eu acho esse momento muito importante. Como você comentou, concordo contigo, é muito importante esse momento para a sociedade, né? Divulgarmos o que está sendo feito aqui é muito importante. Então, eu que agradeço. Muito obrigada, obrigada a você também, nosso ouvinte aí da 106.9. Toda terça-feira, você já sabe, né? Tem uma novidade aí em termos de pesquisas protagonizadas aqui pelos professores, pesquisadores do Centro de Ciências Agroveterinárias. Minuto volta na próxima terça, mas vamos lá, quem esteve conosco aqui, eu não posso esquecer de desanunciar, como eu digo, o programa, o tema e a convidada. Minuto hoje entrevistou a professora Viviane Schein, ela que é professora da UDESC aqui em Lages, no nosso CAV, ministra disciplinas de Química Analítica e Química Ambiental para o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Ela tem experiência na área de Química Analítica e Química Ambiental, atuando em temas como o uso de coagulantes naturais para o tratamento de água, a adsorção de metais e corantes da água através de processo de adsorção e análises físico-químicas da água. Eu sou Carla Torres e te encontro ao longo da programação também, por exemplo, no Minuto da Extensão, nas quintas-feiras, às 8 da manhã. Esta nossa entrevista, hoje, do Minuto da Pesquisa, reprisa nesta quarta-feira, às 8 da noite. Um abraço para você e até o próximo programa. Tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.